Vamos começar por aí. A pessoa descobre o adultério diante de uma vida estabilizada matrimonialmente, 30 anos. Ninguém com 30 anos de casado acredita que seu casamento vai chegar ao fim. Essa é a realidade. Mas também é um perigo, porque a gente entra num processo de apostasia. E isso é muito, muito, muito perigoso. Então, vamos entender aqui. E aí vem a notícia. Seu marido, o homem que você convive a sua vida inteira, que vocês construíram tudo o que tem, cresceram juntos emocionalmente, cresceram juntos financeiramente, cresceram como homem e mulher um ao lado do outro, viram o cabelo crescer, viram o cabelo ficar branco, viram rugas aparecerem. Ou seja, toda a vida junto, uma história. Muitas juras de amor, muitos problemas, muitas situações resolvidas juntos, e de repente vem a notícia da traição, que é semelhante a uma apunhalada pelas costas. Nesse momento, o que a gente constata que aconteceu com essa nossa amiga e que acontece com a maioria de nós também. A gente chega à constatação que nós não temos equilíbrio emocional para lidar com o novo, com o desconhecido, com o surpreendente, com aquilo que a gente não espera. Por isso a frase dela: entrei em choque. Qual o problema de entrar em choque? É que em choque nós não tomamos decisões racionais. Em choque, nós tomamos decisões emocionais, sem equilíbrio, sem razão, impulsionada por raiva, dor e medo. É assim que todos nós agimos diante de um estado de choque. Aí, Ivan, tem gente que entra em choque e paralisa. Ok, paralisa, não consegue tomar nenhuma atitude naquele momento, mas os pensamentos são os piores possíveis. E ela, nesse caso, ela pode se afundar no processo depressivo pelo estado de choque. O fato é que, sem equilíbrio emocional, sem controle emocional, nós não devemos tomar nenhuma decisão. Nenhuma, queridos. Nenhuma. O que seria o indicado numa situação dessa? Recolhimento por alguns dias. Silêncio total e absoluto por alguns dias. Recolhimento total e absoluto por alguns dias. Botar a cabeça no lugar. Somar prós e contras. Entender o que aconteceu. Entender qual é a minha parcela de responsabilidade nesta situação e qual é a parcela de responsabilidade do meu cônjuge nesta situação. Passado esse ponto de choque, vamos entender o que acontece no processo. Ou seja, eu entro em choque, eu surto, eu brigo, eu grito, eu xingo, coloco para fora de casa. Foi o que ela relatou que fez. Coloquei-o para fora de casa. Ponto. Passa o choque. Vem a constatação. Ou seja, agora a realidade ela é lançada em meu rosto. Que realidade é essa? Estou solteiro, estou divorciado, estou separado, estou sem meu marido. Estou sem a minha metade em casa. E bate a tristeza. Bate o arrependimento. Bate as dúvidas. Fiz o certo? Não fiz o certo? Era para ter feito isso? Ou seja,
se bate dúvida, porque eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, provavelmente o que eu fiz, a atitude tomada, não foi a melhor naquele momento. Lembre-se, queridos que estão aqui, eu estou lendo um e-mail, estou tentando responder por aquilo que vejo no e-mail, tá? Então, não tomem como verdade total e absoluta. E essa é a história da nossa amiga. Ela pode ser semelhante à sua? Pode. Igual? Não. Nunca será. Cada um tem uma história. Cada um tem detalhes da sua história que é diferente da de qualquer outra. Diferente de qualquer outra. A sua história é única. Única. Por isso que até a gente tem dito aqui, em alguns aconselhamentos, respondido algumas pessoas pelo WhatsApp. Qual o meu posicionamento? O que eu deveria ter feito? Como é que se faz? Como é que se posiciona? Esse é um atendimento personalizado, esse é o tipo de resposta que não dá para chegar aqui num vídeo público e dizer, ó, o passo para a restauração são esses. Não dá para dizer isso, querido, porque o que funcionou para mim pode não funcionar para você. O que a gente tem? O que se tem numa restauração? Existem padrões. E esses padrões, sim, eles se repetem em todos os desertos. O momento do deserto, o momento em que cada um vai passando, o momento característico para quem tem filho, para quem não tem filho, para quem tinha uma casa, para quem está morando com a OM, para quem tinha algum cargo religioso na igreja. Esses padrões se repetem, mas são padrões. Quando a gente vai para o específico, o que é um padrão e o que é específico? O padrão é aquilo que é geral a todos. Você vai pegar uma história de deserto, uma história de separação, e vai perceber que aconteceu quase tudo igual com todo mundo. O marido foi se afastando, houve um distanciamento, começou a mentir, passava menos tempo em casa, e daqui a pouco quero me separar. Não te amo mais. E aí vem, não te amo mais, você nunca me fez feliz. São histórias que se repetem. Vai morar com a Amy, se separa, daqui a pouco não está mais junto com ela, está meio triste, começa a se aproximar, mas não toma decisão. Histórias que se repetem. O que é específico? Específicos são aquelas situações que diz respeito a nós dois, é a nossa história, é o comportamento, é o que funciona para ele, o que funciona para mim, o que iria desagradar ele, o que de fato faria diferença, o que é fechar uma porta, o que não é. Para mim, para o Ivan, fechar a porta é uma coisa. Para a Alessandra, fechar a porta para ela é outra coisa. O resultado gerado em mim é um, gerado nela é outro. Porque somos indivíduos diferentes, e isso precisa ser respeitado quando vai se falar em restauração, quando vai analisar uma restauração. Então, quando a gente lê os e-mails aqui, a gente lê o e-mail, e o que eu tento ser é o mais específico possível ao e-mail, ao que está descrito nas letras. Tá? Lembrando que, quando leio os e-mails, ainda não fiz nenhum atendimento com a pessoa, então, por isso, me sinto mais à vontade para falar até de forma mais generalizada do que pode estar acontecendo. A única ressalva é essa, do que pode estar acontecendo. Porque pode não ser verdade, porque a letra muitas vezes engana, né? E eu não conversei pessoalmente com essa nossa irmã ainda. Ok? Até aqui? Então vamos lá para a segunda parte do e-mail.
Ela diz assim, ó, em tantos anos ele sempre foi muito dedicado, confesso que nós fomos esfriando nos últimos 2 anos. Eu envolvida demais com o trabalho. Enfim, quando descobri, mandei embora. Essa parte, queridos, confesso que fomos esfriando nos últimos 2 anos, é uma das partes que ela é padrão nos relacionamentos, que chegam a um adultério, a traição, enfim. O casal permite, em algum momento, esse esfriamento. Só que a grande maioria de nós tende a determinar um tempo para esse esfriamento. Que tempo é esse que a gente enxerga? É o tempo que nos chamou a atenção. Só que os nossos estudos, a nossa experiência vai nos mostrar que esse tempo é muito maior do que esse período. E que tempo é esse? Não é um tempo de esfriamento exatamente, mas é um tempo onde o casal vive prioridades diferentes, vidas diferentes. E, normalmente, é isso que, no futuro, leva um casal à separação. Por quê? Porque o intuito do casamento é fazer com que o casal se torne uma só carne. E o casal não se torna uma só carne no dia que se casa e faz sexo pela primeira vez dentro do casamento. Não é isso que o torna uma só carne. O ser uma só carne, eu vou gerar 2 textos aqui para você. Quando Deus diz, lá em Gênesis, para Adão, deixará o homem a sua mulher, deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Serão, verbo futuro, serão daqui a algum tempo uma só carne. A outra passagem está lá em João, se eu não me engano, no capítulo 17, que é quando Jesus ora ao Pai para que o povo seja um, ou seja, nós, discípulos, sejamos um com ele, Jesus, assim como ele é um com o Pai. Agora, pare e preste atenção no que é ser um e no que é a mesma coisa que ser uma só carne. A oração de Jesus para nós é que nós, no futuro, em algum momento, conseguíssemos ser um com Jesus. Como ele é um com o Pai. Como que ele é um com o Pai? Porque ele e o Pai têm os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, os mesmos desejos, a mesma ambição, a mesma vida em comum. Tudo é comum a ambos. Jesus não tem uma vida e o Pai, o Deus Todo-Poderoso, tem uma outra vida. Jesus não tem uma missão e Deus tem outra missão. A missão de um é a missão do outro. A vida de um é a vida de outro. O desejo de um é o desejo de outro. Romanos, que tenham em vós o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus. Oração de Paulo na igreja de Romanos. Então, o que é ser uma só carne, queridos? É quando, ao longo dos anos, por isso que não é possível acontecer isso na noite de núpcias. Ser carne é, ao longo dos anos, nós nos tornarmos uma só carne. Nós sermos tão parceiros, tão casados, que os nossos desejos, a nossa missão, a nossa ambição, o nosso querer, o nosso falar se torna um. A nossa vida passa a ser uma vida em comum. Aí nós nos tornamos uma só carne. Quando eu tenho
o meu trabalho, a minha vida, minha carreira, minha profissão, e me dedico a isso, e a minha esposa tem a vida dela, a carreira dela, a profissão dela, e se dedica a isso, nós estamos vivendo vidas diferentes, em tempo diferente, e isso leva à separação. E mais do que isso denuncia que nós não somos uma só carne. Quando vai para o ministério, a mesma coisa. Não tem essa história de o meu esposo é pastor e eu a irmãzinha de oração. Ou eu sou missionária, ou eu sou do ministério de louvor. Chamada é para casa, queridos. Para casa. Que Deus chamou o marido e chamou a esposa. Ah, mas ela não, eu não prego, eu não isso que eu seja copastora com o seu pastor. Porque aí ele não vai precisar ir para o gabinete com uma mulher sozinha, porque você vai estar lá com ele. Participante, efetivamente, orando por ele, sendo coluna, sendo sustento. Mas o problema é que a vaidade nos coloca, muitas vezes, em rota de colisão com nossa esposa ou com o nosso esposo, porque não aceitamos viver a mesma vida. Desejamos algo nosso, desejamos ser autores da nossa vida. Isso é o ego humano, que a cada vez mais vem destruindo a sociedade. Porque esse ego humano faz com que o ser humano, o homem, a mulher, cresça no seu individualismo, nas suas vontades, nos seus desejos. E com isso descumpra aquele que é o maior dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, a gente deixa de amar, porque a gente ama a nós, a gente ama o nosso desejo, o nosso querer, a nossa vontade, as coisas. E o segundo, então, aí é que ele deixa de existir mesmo. Porque amar ao meu próximo como a mim mesmo se torna impossível quando o egocentrismo entra em nossas vidas. E isso tem acontecido com muitos, muitos, muitos de nós. Mas voltando para o e-mail da nossa amiga, eu não estou dizendo que foi isso que aconteceu com ela. O que eu estou dizendo que aconteceu com ela foi que a maioria dos casais cometem esse erro equivocado de viverem vidas distintas dentro do casamento. Isso leva ao esfriamento natural. E o esfriamento é uma brecha, é uma porta para que Satanás entre em nossas vidas e aí sim faça aquilo que ele é especialista: matar, roubar e destruir. E aí ele rouba a nossa paz, mata a nossa esperança e destrói o nosso casamento, a nossa aliança. É isso que Satanás faz. É isso por hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Fiquem com Deus. Tchau.